Paz do Senhor a todos os irmãos. Vamos iniciar o nosso culto. Se alguém der conta que a minha voz está diferente, é um problema no microfone. Eu queria pedir a 3 irmãos que tomassem, vamos ficar de pé. Eu queria pedir a 3 irmãos que elevassem a sua voz em oração para iniciarmos este culto. Amém. Nós queremos render, Senhor, todo o louvor, Senhor, toda a honra,
Sou uma criação nova, sou salvo enfim. O velho já passou, de novo nasci. Sobre o pecado eu sou mais que vencedor. Sou uma criação nova que o Senhor criou. Amém, aleluia. Antes de mais, eu queria dizer que o pastor não está cá, porque os irmãos podem sentar, porque tirou uns dias para descansar, que ele também merece, tem trabalhado muito na obra de Deus e tirou uns dias. Queria também pedir desculpa aos irmãos por esta noite não termos o culto de Santa Ceia, que será tido no próximo sábado, precisamente pelo facto do pastor não estar connosco. E vamos dar então continuação ao nosso culto. Queria convidar a irmã Carla para ler uma porção da palavra de Deus. Amém? Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. O meu amigo Nuno é assim. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor e vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 26. Vamos ler do versículo 6 ao versículo 13. E à semelhança daquilo que fazemos, eu leio um versículo e os irmãos leem outro e assim sucessivamente. Mateus 26, do versículo 6 ao 13. Amém? É o jantar em Betânia. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um bento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois esse unguento podia vender-se por grande preço e dar seu dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. e quando sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter para sempre. Pois, derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Amém. Este ato foi de tal forma extravagante que os discípulos consideraram um desperdício aquele unguento ser derramado. Mas Jesus aprontou-se a repreender aquela atitude e elogiou a mulher. Eu creio que é isto que nós temos que fazer enquanto seres adoradores deste Ser Supremo que é Jesus. É derramar-lhe tudo aquilo que nós temos de melhor na sua presença. Adoração é isso mesmo, é quando nós deixamos de ser apenas receptáculos dessa paixão que Cristo tem por cada um de nós, mas quando nós passamos a ser apaixonados por eles. E é isto que Deus quer neste momento de nós, é esta paixão sublime por Ele, de derramar a seus pés tudo aquilo que nós temos de melhor. E era isto que eu queria deixar-vos esta noite. Os irmãos podem ficar sentados. Vamos então ouvir o grupo de louvor que vai entoar o hinos de louvor a Deus. Amém? Os irmãos estão um pouco mortos, um pouco participativos. Amém? Não, os irmãos estão um bocadinho mortos, estão muito parados. Amém. Amém. Não, eu estou.
Vamos ficar de pé então e aquecer os nossos corações, para aquecer também o do Senhor, porque tal como o Nuno disse, nós estamos frios. Vamos cumprimentar-nos, vamos tirar do Senhor hoje aquilo que Ele tem para nos dar, porque o culto hoje vai ser maravilhoso e eu creio. Amém. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Alegres, irmãos, vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. O mestre que vem da Galileia, chamado Jesus de Nazaré, agora está comigo, renova a minha vida e aumenta cada dia mais a minha fé. Fé, mais fé, amor, mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Outra vez. O mestre que andou na Galileia, chamado Jesus de Nazaré, agora está comigo, renova a minha vida e aumenta cada dia mais a minha fé. Fé, mais fé, amor, mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. É verdade, sem fé e sem amor nós não podemos agradar ao Senhor. Que o Senhor esta noite nos possa revelar mais um pouco da sua graça, da sua face, para que nós possamos caminhar nestes dias maus. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela a mim, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela a nós, Senhor Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercará. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo
desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela a nós, Senhor, Jesus meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão, e leva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela a nós, Senhor, Jesus meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão, e leva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Amém, Jesus, e leva mesmo, Senhor. Vamos aproveitar este hino para nos cumprimentarmos, porque eu creio que muitos de nós entramos aqui já tarde e não nos cumprimentarmos, e para desejar aquilo que, tal como o hino diz, que nós possamos passar para o nosso irmão o fogo da glória que está em nós, para que nós sejamos esse testemunho quente no coração de cada um que aqui está esta noite. Eu quero te ver voando mais alto do que eu quero gerar no teu coração o que há no meu, fogo da glória de Deus, fogo da glória de Deus. Liberto sobre ti mais da unção, mais da visão. Compartilho com você a carta que Deus me deu, assim como Elias e Eliseu, transfiro pra você a unção que vem de Deus. Liberto sobre ti mais da unção, mais da visão. Eu quero te ver voando mais alto do que eu quero gerar no seu coração o que há no meu, fogo da glória de Deus, fogo da glória de Deus. Mais da
visão. Liberto sobre ti, mais da unção, mais da visão. Vamos agradecer ao nosso Deus pelo dia, por tudo aquilo que Ele nos dá. Obrigado, meu Jesus, pelo dia que passou. Te agradeço, meu Senhor, pelo teu imenso amor. Te agradeço pela paz, pelas bênçãos que me traz. Tua cruz me abraçou, minha vida transformou. Aleluia, 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 aleluia. Pois agora aprendi o grande amor de Deus, e hoje eu tenho a paz pra tudo agradecer. Por isso eu te louvo, sem nunca me cansar. Como a águia me renovo, pois alto vou voar. Aleluia, adoro, igreja. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Jesus. Nós viemos aqui para te adorar, Senhor. Elevo as mãos ao Rei que vem, ao grande eu sou. Quero adorar, meu coração é teu trono, ó Senhor. Elevo as mãos ao Rei que vem, ao grande eu sou. Quero adorar,
Senhor. Leva as mãos ao Rei que vem, ao grande eu sou. Quero adorar, meu coração é teu trono, ó Senhor. Não servirei outro Deus, nem a outro tesouro. Sinto em meu coração teu Espírito Santo. A ti darei sacrifícios de louvor. A ti darei sacrifícios de louvor. Aceita, Senhor, esses sacrifícios de louvor. Santifica-nos, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Santifica-me, purifica-me, Senhor. Sem santificação ninguém verá a ti, e eu quero te ver. Verdade, Senhor, santifica-nos. Santifica-me, purifica-me, Senhor. Sem santificação ninguém verá a ti, e eu quero te ver, te adorar, quero te contemplar no Santíssimo lugar. Mostra-me tua glória, mostra-me o teu rosto, mostra-me tua face, amado meu. Tu és a minha vida, o pão que me alimenta, o pão que me alimenta. É tua presença, é tua essência em mim. Mostra-me tua glória, mostra, Senhor, mostra-me teu rosto, mostra-me tua face, amado meu. Tu és a minha vida, o ar que eu respiro, o pão que me alimenta. É tua presença, é tua essência em mim. Que nós possamos estar na roda do oleiro. Que o Senhor permita que nós jamais saiamos de lá, para que Ele nos possa transformar, para que Ele nos possa moldar. Sejamos humildes, porque só de joelhos nós vamos alcançar os seus montes.
Só embaixo nós podemos alcançar os montes que Ele tem para cada um de nós. Só aí nós podemos sonhar os sonhos que Ele sonhou para nós. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. É a nossa oração esta noite, Senhor. Amém. Amém, aleluia. Queria chamar a irmã Fátima para ler um poema. É? Amém. Foi mal. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. É só motivo de alegria de estarmos aqui nesta noite para dizer que Jesus é bom, viemos adorar realmente, porque só Ele mesmo é o nosso Deus, Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? Homenagem às mães. Mãe, amor sincero sem exagero. Amor que o teu amor, só o amor de Deus. És uma árvore fecunda que germina um novo ser. Teus olhos, mais que frutos, são parte de você. És capaz de doar a própria vida para salvar-nos. E muito mais não te valorizam. Quando crescem, de ti esquecem. São poucos os que reconhecem. Mas Deus nunca a esquecerá e abençoará tudo que fizerdes aos seus. Peço ao Pai Criador que abençoe você. Um filho precisa ver o risco que é ser mãe. Tudo é cirurgia, mas ela aceita com alegria. O filho que vai nascer, obrigado é muito pouco, presente não é tudo. Mas o reconhecimento, isso sim, é para valer. Meus sinceros agradecimentos por este momento. Maio, mês referente às mães, embora é bom lembrar. Dia das Mães, que a alegria é todo dia. Amém? Amém. Agora vamos ouvir a Lia.
Tu, sendo Deus, quiseste mostrar entre nós tua face materna. Por isso criaste todas as mães. Peço-te por minha mãe, sinal concreto e visível de teu amor entre nós. Multiplicai os seus dias em nosso meio. Acompanha em todo o riso e em toda lágrima, todo trabalho e toda prece, todo dia e toda a noite. Que tua bênção cubra de luz a vida de minha mãe, para que, inundada de ti, ela seja sempre mais presença do divino em minha vida. Amém. Amém. Seja dia do Pai. Amém. Vamos então ouvir o quarteto que nos vai presentear com um hino para louvor a Deus. Amém? Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Medita sempre firme em oração. É tempo de real consagração. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Jesus está esperando com amor ver unida a igreja do Senhor. Breve vamos a batalha terminar e os crentes com Jesus irão morar. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja do Senhor, que dia glorioso há de ser. Em breve os anjos vão anunciar que Cristo em grande glória vai descer. A igreja triunfante vai subir e os crentes com Jesus irão viver. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Amém. Amém. Aleluia. Eu peço desculpa, mas isto realmente eu não estou habituado a dirigir cultos, portanto eu peço imensa desculpa. Nós iríamos agora ouvir um testemunho da parte da irmã Telma, que tem testemunho para partilhar connosco. Amém? Amém. Amém. E- Eu quero chegar aqui com vocês com o coração grato. Eu recebi uma palavra uns dias atrás que o que Deus te daria amanhã se só te desse aquilo que você agradeceu hoje? Aquilo que foi,
fazer isso tudo amanhã? Com certeza não. Né? Muitas vezes nós esquecemos. E eu quero agradecer hoje aqui a esta igreja. Eu fui operada no dia 24, internei no dia 23, e eu tenho certeza que era uma terça-feira que esta igreja estava orando comigo. Eu tive uma cirurgia que é show. Eu não senti isso de dor, a não ser na anestesia. Eu peguei uma médica abençoada que não achava lugar de anestesia. Mas fora isso, eu não senti nada. Tive uma recuperação que no dia seguinte eu já saí com esse sapatinho já rosto, a andar para o hospital. Não tive assim nenhuma dor, fui para casa sem nenhum contratempo. Então, o que vem a gratidão no meu coração é porque eu sei que essa igreja ora. Não é só de terça-feira, essa igreja ora. O pastor ora. Se o pastor está viajar hoje, é porque ele precisa repor as energias dele. Amém? Então eu gostaria mesmo de agradecer a vocês. E gratidão. Outro que eu li foi assim: agradeça que cresce. Agradecer. Então é assim, quanto mais você agradece, mais Deus acrescenta. Amém? E eu quero agradecer a vocês e eu quero agradecer a Deus, porque hoje eu perdi uma irmã do coração lá no Brasil. Ela tinha e tenho certeza que ela está com Deus. A gente sente, porque a gente vai sentir falta dela. 45 anos, teve um cancro assim, há uns 3 anos atrás, e agora teve uma metástase e Deus levou. E já não foi a primeira. Nós perdemos já algumas pessoas lá no Brasil, esses 9 anos de Portugal. Nós estamos longe e é mais difícil, mas eu tenho certeza que lá no céu, Deus está recebendo os anjos. Amém? E eu quero agradecer a Ele, porque Ele me deu o privilégio de conhecer ela por período de tempo, porque para Deus, né, que não foi nada. Mas eu quero agradecer assim mesmo. Eu tenho certeza que ela vai. Amém. Obrigada, Deus. Amém. Vamos agora levantar as nossas ofertas para a glória de Deus. A minha vida é do Mestre, Meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, minha esperança, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vai tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Amém. Amém. Queríamos agora entregar o culto ao irmão Joaquim, que nos vai trazer a palavra de hoje. Amém? Amém.
Eu saúdo esta noite, os amados irmãos e irmãs, com a bendita paz do Senhor Jesus. Amém. Eu confesso que estou muito grato por este convite, por esta prova da vossa paciência em me ouvirem mais uma vez. E também confesso que durante algum tempo, depois que o pastor César me telefonou, convidando-me para me dar este privilégio, eu fiquei um bocadinho em luta. Luta essa que se foi agravando, foi aumentando. O que é que eu vou falar àqueles irmãos e àquelas irmãs? E sempre pensava neste assunto, mas tinha um pouco de receio. E estava nesta encruzilhada. Mas agora eu sinto-me um bocadinho mais à vontade. Porque já esta noite nós cantámos aqui e ao cantar meditámos e ao cantar expressamos coisas que são importantes e que fazem parte da mensagem que eu tenho para os irmãos e para as irmãs esta noite. Já falámos, já cantámos de santificação, não é? Cantamos com convicção? Cantamos com o coração ou cantamos só com as cordas vocais? Eu espero que toda a gente tenha cantado com o coração. Agora acabámos de cantar que a nossa vida é do Mestre, não é? Cantamos também já aquele lindo hino que fala em que nós manifestamos o nosso desejo, a nossa disposição, a nossa vontade de lançarmos sobre o nosso irmão e sobre a nossa irmã também alguma coisa que nós temos da parte de Deus, a tal unção, a tal visão. Porque o Senhor mostra uma coisa a um, mostra outra coisa ao outro, dá uma unção numa área, dá uma unção ao outro. Então, se nós pudermos compartilhar, estamos a cumprir aquilo que Paulo escreveu na palavra do Senhor, quando ele disse: quando virem cada um tem salmo, tem hino, tem profecia, tem cântico. Faça-se tudo para a demonstração e para o crescimento da igreja. E é isso que nós estamos aqui a fazer esta noite. Nesta perspectiva, eu senti-me um bocadinho mais aliviado, porque o que eu vou falar com os irmãos, se calhar não é assim tão agradável. Eu sei que os crentes hoje gostam de ouvir falar acerca das belezas do céu, das belezas da glória eterna, da nossa vida eterna, e das bênçãos de Deus, coisas extraordinárias. Isso tem o seu valor, alto valor, mas alguém disse um dia, e eu concordo, se não concordasse não me atrevia a citar, que o céu é um lugar preparado para um povo preparado. Portanto, se nós queremos ouvir das belezas do céu, se nós queremos ouvir da glória que o Senhor tem para nós, se nós queremos ter esta esperança de estar com Ele, queremos ver o seu rosto, temos que nos preparar para isso. Isto é a minha convicção. E hoje fala-se muito de convicções que não passam de convicções balofas, mas a minha convicção, eu terei-me de ter a ousadia de dizer que não é balofa, porque está baseada na palavra de Deus. Se está baseada na palavra de Deus, não é uma convicção balofa, como nós hoje ouvimos muita gente falar. Eu tenho as minhas convicções, às vezes não valem nada, não prestam para nada, porque são as nossas convicções. Mas quando as nossas convicções derivam do estudo, a aprendizagem, da vivência da palavra de Deus, não são balofas. São convicções que têm o seu valor. Eu gostaria que abríssemos a palavra do Senhor esta noite no Evangelho segundo São Marcos. Evangelho segundo São Marcos, eu vou pôr aqui a minha cábula, tem que ser, no capítulo 14, e enquanto os irmãos procuram, eu faço uma pequena introdução à mensagem. O que eu quero falar esta noite convosco, o que eu quero partilhar da palavra de Deus convosco esta noite, é alguma coisa que a mim me abençoou, me fortaleceu, me ensinou alguma coisa, e eu espero que o Senhor esta noite também vos possa ensinar alguma coisa através desta palavra. E é falarmos de coerência. Eu não quero chamar os irmãos de ignorantes no português, mas na dúvida que alguém não esteja a ser muito familiarizado com esta palavra,
visto que por acaso até não é uma palavra bíblica, eu sempre me atrevo a dar uma pequena explicação. Coerência é a ligação ou relação, a união de uma coisa com outra. É a harmonia entre dois factos ou ideias. Uma harmonia entre as duas coisas. Coerência. Claro, escusado será dizer que incoerência é o contrário. É a desarmonia, é a desunião, é o contraste. E é sobre a nossa coerência cristã. Porque coerência na nossa vida, a nível familiar, a nível social, a nível profissional, a nível estudantil, todos nós passamos por situações de coerência ou incoerência. Mas o que nos interessa esta noite é a nossa coerência como cristãos, a nossa coerência como filhos de Deus, a nossa coerência em relação àquilo que professamos, que queremos, que afirmamos, que acreditamos e que pregamos. E é sobre este assunto que eu queria falar esta noite. Então vamos ler Marcos capítulo 14 e versículo 27. E disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Os irmãos conhecem perfeitamente, também como eu, a história de Pedro. Não é verdade? E não precisamos de fazer um grande comentário acerca disso. Todos sabemos em que circunstâncias, em que condições é que ele negou Jesus. Mas ele não tinha dito que não negava. Ele não afirmou com veemência. Ele não contrariou a opinião do Senhor Jesus quando ele disse: esta noite tu vais-me negar. E ele: não, Senhor, não, com certeza que não vou fazer isso, nem que seja preciso ir contigo até à morte. Por acaso Pedro cumpriu essa promessa feita com tanta veemência, com tanta convicção? Não cumpriu. Não foi coerente. Disse uma coisa, fez completamente diferente das outras. Fez o oposto daquilo que tinha afirmado. E, por acaso, esta incoerência passou despercebida ao Senhor Jesus? Não passou. Jesus repreendeu por causa disso. Não vamos continuar a ler a história, porque os irmãos e as irmãs conhecem, mas vamos ler o versículo 62, no mesmo capítulo, versículo 62. E Jesus disse-lhe: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Já ouvistes a blasfémia, que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhes o rosto, e a dar punhadas, e a dizer-lhe: profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. E estando Pedro embaixo no pátrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se estava aquentando, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, não sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. Mas ele negou outra vez, e pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque tu és da Galileia, e a tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E retirando-se dali,
chorou. Pedro finalmente entende e reconhece que não é aquela pessoa que ele pensava que era, que não tinha a força e a coragem que ele pensava que tinha, que não estava capacitado para fazer aquilo que afirmava fazer. E Jesus não gostou disto, porque se nós formos pensar, quando depois desta situação o Senhor Jesus foi para o jardim de Getsemane, os irmãos também conhecem a passagem bíblica, o Senhor chamou Pedro, João e Tiago, disse aos discípulos: ficai aqui, e foi mais à frente com aqueles 3 discípulos, e disse para orarem com ele, para vigiarem com ele, porque a sua alma estava angustiada até à morte. E todos nós sabemos aquela angústia, sabemos por aquilo que a Bíblia nos descreve, mas não temos capacidade para entender nem para atingir a angústia, o sofrimento moral e espiritual que Jesus estava a sofrer no jardim de Getsemane, ao ponto do seu suor se transformar em gotas de sangue. Era uma aflição, não eram dores físicas, ainda não tinha chegado à cruz, nem ao chicote, nem nada dessas coisas, nem à lança, nem aos cravos. Mas a verdade é que o sofrimento moral, quando Jesus estava no jardim de Getsemane, assumindo a responsabilidade dos meus pecados e dos vossos pecados, feito pecado por mim e por vós, o justo, o santo, 3 vezes santo, e 3 vezes não são 3 vezes, é elevado ao infinito. Ele estava ali feito pecado por mim e por vós. E o seu sofrimento espiritual era tal que ele aconteceu com ele o que nunca aconteceu com mais ninguém. Suor de sangue corria até ao chão, diz a palavra de Deus. E quando ele voltou, não achou os discípulos cumprindo aquilo que ele tinha pedido. Estavam dormindo. E sabem o que Jesus fez? Indiretamente e muito suavemente, como ele sempre faz, como ele sempre fez e ainda hoje faz connosco, deu-lhe uma repreensão, muito suave, mas não deixou de ser uma repreensão. Ele não disse aos outros 2, a Tiago e João, não disse para eles: vocês não puderam velar comigo. Não. Ele foi concreto e foi direto e disse: Pedro, nem ao menos pudeste velar comigo 1 hora. Pedro, tu que estavas a fazer afirmações. Afinal, os outros também não velaram. Mas foi Pedro que fez a afirmação. E o Senhor Jesus lançou-lhe isso em rosto: tu nem ao menos pudeste velar comigo 1 hora. Os irmãos não veem nesta frase uma suave, mas muito firme repreensão do Senhor Jesus? Eu vejo. E eu não gostaria de passar por uma situação destas. E o meu Senhor me dizer: nem ao menos 1 hora. Não és capaz de ser uma pessoa coerente, nem ao menos 1 hora. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos pensar nestes exemplos que nós temos na Palavra de Deus, que foram escritos para ensino nosso. Não foi para ficar história, foi para que nós possamos aprender a seguir melhor e a servir melhor o nosso Mestre e Salvador. Se nós formos ler no capítulo 15, é só na mesma página, no versículo 9, vamos ver outra incoerência muito forte. Capítulo 15, versículo 9. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais e os sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais e os sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele a quem vós chamais reis dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo agradar à multidão, soltou-lhes Barrabás, e açoitado Jesus o entregou para ser crucificado. Este homem sabia
Este homem tinha plena consciência que Jesus não tinha feito mal nenhum. Porque ele não disse: vocês querem que ele seja crucificado por este mal, e por aquele, e pelo outro? Não, ele perguntou à multidão: mas que mal é que ele fez? É que ele não tinha descoberto, ele não conseguia descobrir nenhum mal. Então perguntou à multidão: mas que mal é que ele fez? E em vez de dizerem fez isto ou fez aquilo, crucifica-o, crucifica. Pilatos sabia perfeitamente que estava a condenar à morte, e a uma morte cruel, à morte de crucificação, um inocente. Mas ele queria agradar à multidão. E quando eu estava pensando nisto, eu pensei, Pilatos foi preciso ter uma coragem muito baixa, muita coragem, mas muito má qualidade, uma coragem muito negativa para ser capaz de fazer isto, se condenar à morte um inocente para agradar à multidão. Mas depois eu vi o problema por outro prisma e perguntei a mim mesmo: e tu? Pilatos teve essa atitude. E tu quantas vezes já envergonhaste o teu Senhor? E tu? Quantas vezes já entristeceste o Espírito Santo? E tu? Quantas vezes já fizeste isto e aquilo? E isso que nós temos que refletir todos. O que eu estou a dizer aos irmãos é depois de ter dito a mim mesmo, e também de já o ter dito a outros irmãos noutras localidades, noutras igrejas. Porque eu não tenho problema nenhum em dizer que a mensagem que dou numa igreja dou noutra, porque se eu estou convicto, se eu estou convencido que o Senhor me deu qualquer coisa que é útil a uma igreja, porque é que não há de ser útil a outra? E o que eu estou a partilhar com os irmãos, já partilhei com outros irmãos. Nós precisamos, nós temos necessidade, nós devemos ser cristãos coerentes. Cristãos que fazemos aquilo que afirmamos que queremos, fazemos aquilo que afirmamos que sabemos, fazemos aquilo que afirmamos que pregamos, fazemos aquilo que afirmamos aos outros que temos. Se nós não procedermos assim, será que o Senhor Jesus vai ficar agradado connosco? Eu penso que não. E se nós folhearmos a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, e quisermos dar ao trabalho de começar a procurar incoerências, tanto no Velho Testamento, no povo de Israel, como depois no Novo Testamento na Igreja, se nós quisermos começar a procurar incoerências castigadas, não faltam exemplos. Não faltam exemplos. E coerências abençoadas também não faltam. Eu esta noite gostaria de dar alguns exemplos da Palavra de Deus acerca de alguns exemplos que nós temos acerca deste assunto. E, claro, eu podia usar muitos outros, mas lembrei-me do filho pródigo. Toda a gente conhece a parábola do filho pródigo, que é o filho que pediu a parte dele ao pai, foi para longe, esbanjou tudo, destruiu tudo. Quando estava cheio de fome, lembrou-se que na casa do pai havia pão. E o que é que ele fez? Antes de fazer, o que é que ele disse? Ele disse: quantos jornaleiros em casa do meu pai têm abundância de pão? Os empregados do meu pai têm abundância de pão e eu aqui estou a morrer de fome. Eu vou-me levantar, vou ter com o meu pai e vou-lhe dizer: pai, pequei contra o céu e perante ti e não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me um teu trabalhador, dá-me trabalho para eu ter pão para comer, como faz aos outros trabalhadores. Mas este jovem, apesar de todos os seus defeitos, tinha uma virtude, que era a coerência. Ele levantou-se, ele não pensou isto e ficou por ali. Ele pensou, ele refletiu, ele decidiu e ele agiu. Levantou-se e foi ter com o pai. E quando chegou perto do pai, ele disse exatissimamente aquilo que ele tinha dito, que tinha pensado dizer. Só não disse: não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros, porque o pai não lhe deu tempo. Quando antes dele dizia: faz-me como um dos teus jornaleiros, o pai disse: traga um vestido depressa e dá-lhe uns sapatos para os pés e matem o bezerro, vamos fazer uma festa porque o meu filho chegou. Mas este rapaz era coerente. Eu vou-me levantar, eu vou ter coragem, eu vou ter com o meu pai e vou-lhe dizer isto. E disse mesmo. Fez e disse. E foi abençoado ou não? Foi muito abençoado. A coerência deste rapaz foi muito bem recompensada. E os irmãos sabem disso, não precisamos ler.
Pensei também no Velho Testamento, num homem de quem muito se fala, com muitos e grandes e bons exemplos na Bíblia, mas também com alguns maus, que foi o rei Davi. O rei Davi não foi perfeito, longe disso, muito longe disso. Mas este homem era um homem coerente. Ele mostrou ao longo da sua vida uma coerência muito grande. Eu vou usar só dois pequeninos exemplos da vida dele, um deles que nem é muito conhecido. Davi, quando tudo estava bem, quando estava em paz, em bonança, quando estava tudo normal, ele escrevia aquele precioso Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, etc, etc, etc. Mas quando as coisas estavam mal, quando o perigo iminente batia à porta, quando ele não tinha solução para o problema, quando o seu povo estava em risco e perigo, o que é que ele disse? Na minha opinião foi muito coerente. Quando tudo está bem, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que lindo. Quando tudo estava mal, caiamos nós nas mãos do Senhor, porque grandes são as suas misericórdias. Não acham que é coerente? Muito coerente este homem. Quando o seu filho Absalão, seu próprio filho, se revoltou contra o pai, armou um exército disposto a matar o pai para lhe usurpar o trono, ele era um usurpador, ele era um revoltoso, ele era um traidor ao pai e ao Estado. No entanto, o pai recomendou aos seus guerreiros: vocês têm que batalhar por mim, vocês têm que cumprir a vossa parte, mas não façam mal ao mancebo Absalão. Isto foi a ordem que ele deu aos seus guerreiros. A Absalão não, ninguém lhe vai fazer mal. Ele era o culpado. Mas Davi disse: ninguém faça mal a Absalão. Mas Deus não achou assim. Deus achou que Absalão tinha que ter o seu castigo. E infelizmente hoje em dia há muitos crentes que são ensinados a que Deus não castiga. Deus é bom demais para castigar os seus filhos. Mas isso não está de acordo com a palavra de Deus. E Deus preparou a situação para Absalão. E quando Absalão ia no seu cavalo, enfiou a cabeça, o pescoço nos galhos, num forcado de um arranco de um ramo de carvalho, ficou lá pendurado. E quando vieram dizer a Davi que Absalão tinha morrido, Davi não disse: colheu o que semeou, foi o castigo do Senhor, ele portou-se mal. Não, ele disse: ele chorou e pranteou amargamente a morte do seu filho Absalão. Era um homem coerente. E quando a Bíblia diz, eu fiquei a pensar nisto, e isto agora é uma afirmação, não é uma afirmação, é uma opinião minha. A Bíblia diz, e isto é uma afirmação, sim, que o Senhor disse de Davi: achei um homem segundo o meu coração. Está escrito na palavra de Deus, os irmãos conhecem. Deus disse: achei um homem segundo o meu coração, a respeito de Davi. Mas Davi não foi perfeito, como eu já disse. Davi teve pecados graves na sua vida, mais graves que Jeremias, mais graves que Isaías, mais graves que Daniel, mais graves que muitos outros de patriarcas e profetas e juízes do Velho Testamento, homens de Deus que têm testemunho tremendo na palavra de Deus para nós. Mas Deus não disse deles que eles eram uns homens segundo o seu coração, mas disse de Davi que fez coisas horríveis. E eu fiquei a pensar: será que não foi por Davi ser um homem coerente, como crente, como servo de Deus, como conhecedor de Deus e da sua palavra e da sua lei, não será por ter sido um homem coerente que Deus disse que achei um homem segundo o meu coração? Eu não posso afirmar que a Bíblia não diz, mas também não me repugno a aceitar. Davi teve com certeza a sua recompensa por ser coerente. Se nós formos ler a história de Israel, claro, nem precisamos de falar, os irmãos conhecem tantas passagens do Velho Testamento na história do povo de Israel, em toda a história do Velho Testamento, em que o povo de Israel dizia uma coisa e fazia outra, prometia ao Senhor uma coisa e fazia pouco tempo depois estava a fazer outra completamente diferente. E Deus castigou muitas vezes o seu povo por causa da sua incoerência.
porque eles afirmavam as coisas e daí a pouco tempo estavam a fazer exatamente o contrário daquilo que tinham afirmado e tinham prometido. E Deus castigou, muitas vezes, e com castigos, às vezes muito severos, severíssimos mesmo, ao ponto da morte e aos milhares. Porque eles diziam uma coisa, afirmavam uma coisa, confessavam uma coisa perante o Senhor e depois faziam diferente, faziam o contrário. Não eram coerentes e tinham o seu castigo. Também houve alguns pontos em que o povo de Israel foi coerente. Em algumas situações também foi coerente. Mas quando ele foi coerente, nunca foi castigado. Pelo contrário, foi sempre abençoado. Deus castigava a incoerência do seu povo e abençoava-os quando eles eram coerentes. E eu penso que isto também deve servir de ensino para nós, é capaz de nos dizer alguma coisa. Mas nós podemos avançar, depois da palavra, depois das Escrituras, depois do Canão Sagrado estar exarado. A primitiva igreja existia, crescia, e nós podemos ver, os primitivos cristãos eram muito coerentes. Houve exceções, mas na generalidade, os primitivos cristãos eram muito coerentes. Porque em milhares deles e muitos milhares deles, aconteceu que eles aceitavam o Evangelho, aceitavam Jesus como seu Salvador, tornavam-se cristãos, pregavam a palavra do Senhor, davam testemunho do seu Salvador, e depois isso custava-lhe simplesmente serem comidos vivos pelas feras ou serem queimados vivos atados a um tronco, como uma fogueira de baixo. Mas quando as autoridades, os perseguidores da igreja, dos cristãos, perguntavam: confessas que és cristão? Sim, sou cristão. Diz que não és, que já não vais para a fogueira. Mas eu sou um cristão. Porque aqueles que, com as raríssimas exceções, mas óbvias, aqueles que renegavam a sua fé, não iam para a fogueira, nem iam para os leões. Mas os que não renegavam a sua fé, iam mesmo, e foram aos milhares. Ser coerente nas pequeninas coisas, nem sempre somos. Mas nós devemos tomar o exemplo daqueles que foram coerentes nas grandes coisas, nas grandes dificuldades, nas grandes resoluções da vida. Foram coerentes. Fizeram aquilo que diziam acreditar. Fizeram aquilo em que diziam crer. Fizeram aquilo em que confessavam e professavam aos outros. Se nós avançarmos mais para cá da primitiva igreja, eu estou a fazer um bocadinho de história, para mostrar que a coerência é ao longo da vida, é de século em século, tanto na Bíblia como depois da Bíblia ser escrita. Pensemos, por exemplo, em Martinho de Lutero. Quando o papado de Roma quis fazer uma cilada a Martinho de Lutero, convocando-o para ir à cidade de Worms, para discutir as teses, para discutir as ideias reformistas de Lutero dentro da igreja, não era isso que eles queriam. Eles queriam apanhá-lo lá para o matar. Mas Lutero, como tinha muita influência na igreja católica naquele tempo, era uma pessoa respeitada, tinha amigos, e os amigos vieram dizer: Lutero, não vais lá. Não vais lá porque é uma armadilha. É uma armadilha. Eles querem te matar, eles vão te matar de certeza. Eles vão fazer contigo o que fizeram com João Hus, que um século antes tinha tentado fazer aquilo que Martinho Lutero fez. Exatamente um século antes, João Hus também quis reformar a igreja. Também pregou contra aquilo que estava errado. Pregou contra a corrupção, contra os desvios, contra a falsidade, contra a desonestidade, contra a hipocrisia que existia na igreja. E foi simplesmente morto. Eles disseram: tu vais lá e vai-te acontecer o que aconteceu ao João Hus. Mas ele disse: podem calar João Hus, mas nunca vão calar a verdade. E nem que estejam tantos demónios reunidos em Worms como de telhas tem aquela cidade, mesmo assim eu vou lá. E foi. Um homem coerente. Deu-nos uma grande lição de coerência. Ele acreditava no seu Deus. Ele escreveu aquele hino, e foi no caminho para Worms que ele escreveu aquele maravilhoso hino que nós temos: Castelo forte é nosso Deus e espada é bom escudo. Com o seu poder defende os seus em todo o transagudo. Foi no caminho para Worms que ele escreveu esse hino. Ele sabia o Deus em que queria. Ele sabia o Deus em que acreditava.
Ele sabia o poder do Deus que servia. E está bem, estão lá tantos demónios juntos como as telhas dos telhados dormem-se, mas eu vou lá no mesmo. Um homem com coerência. E Deus honrou a sua fé, Deus honrou a sua coerência. E eles não o mataram. Deus não autorizou que eles o matassem, não consentiu. E Martinho Lutero levou em frente a reforma que ele tinha iniciado. E depois chegamos aos nossos dias, não é? E quando eu digo aos nossos dias, digo mesmo aos nossos dias. Porque, como é que é? Vamos fazer aqui uma breve análise. Se eu perguntasse esta noite a qualquer irmão ou qualquer irmã aqui, o irmão conhece aquele versículo que o Senhor Jesus, aquele ensino que o Senhor Jesus deixou, foi Jesus que disse, nem foi nenhum apóstolo, foi da própria boca do Senhor Jesus. Quantas vezes perdoará o meu irmão? Por dia, 7 vezes? Não digo 7, mas 70 vezes 7. Foi Jesus que disse. Conhece muito. E acredita nesse versículo? Claro que sim. Acredita, por estar na palavra de Deus, foi Jesus que disse, Jesus nunca se enganou, e portanto o irmão ou a irmã acredita que sim, senhor, acredita nessa declaração de Jesus. E todos os irmãos e irmãs me dizer, acreditam, pois com certeza que acreditam. E agora vem a situação. E praticar isso. Todos praticam isso? Todos me iam dizer que sim. Que conheciam essa palavra e que acreditavam e que criam nela e que a aceitavam como verdade. E depois, praticar isso. Praticar o perdão. Todos praticam? Todos praticamos? Eu pratico sempre o perdão? Não. Eu vou dar um pequeno exemplo. Conheço um irmão, há 10 anos atrás, numa reunião pública, contrariou um grupo de irmãos que estavam a proceder muito mal, a dar um péssimo testemunho. E esse irmão levantou-se e contrariou os desígnios. Eles tinham um intento de chegar a uma certa situação. Esse irmão levantou-se, convidou a Assembleia a dissolver-se, a ir embora e deixá-las a ficar a sala para falar sozinhas. Não foi um insulto, não foi uma blasfémia, não foi qualquer prejuízo familiar, nem social, nem financeiro, não foi nenhuma mentira, nenhum falso testemunho, simplesmente esse irmão contrariou os desígnios daquelas irmãs, aquelas 2 irmãs apoiadas por alguns irmãos. E esse irmão apressou-se, passado uns dias poucos diazinhos depois, apressou-se a escrever uma carta, tanto para ficar registado, em que elogiava o trabalho dessas irmãs, o comportamento, não aquele porque isso aconteceu, mas o comportamento anterior, fazia-lhe um elogio e depois pedia-lhe que perdoasse, pedia-lhe perdão por aquela situação que fez passar. Isto foi há 10 anos. Daí para cá já fez muitas tentativas, algumas concretas e absolutas, tentativas mesmo, não é de palavras, de obras, de atitudes, de obras. E até hoje esse irmão não foi perdoado, essas irmãs não o cumprimentam. Apesar dele já ter tentado muitas vezes, ninguém o cumprimenta, desse grupo. Mas se formos perguntar àqueles irmãos, àquelas irmãs, se acreditam que o Senhor disse que temos que perdoar por dia 70 vezes 7, dizem que sim, Senhor, que acreditam. Dizem que sim, Senhor, que acham que Jesus nunca se enganou, portanto também não se enganar daquela vez. Mas 10 anos depois não há perdão. Estamos a praticar a coerência cristã ou estamos a viver como incoerentes? Estamos a afirmar que acreditamos na palavra de Deus, que sabemos que ela é inspirada pelo Espírito Santo, que não há erros, não há falhas, não há enganos, não há qualquer coisa que esteja mal, mas depois não cumprimos, nem de perto nem de muito longe. E eu estou convencido que isso, o Senhor não gosta dessa incoerência, não vai aprovar essa incoerência, não vai abençoar essa incoerência. Pelo contrário, temo que o Senhor use de represálias para com os incoerentes neste aspecto. Também falámos aqui de santificação há bocado, cantámos aí a santificação. Sem santificação ninguém vai ver o Senhor. Cantámos há bocado, não foi? Todos cantámos. E todos acreditamos nisso, ou não? Todos acreditamos nisso. Já acreditávamos antes de cantar esse hino, esse coro, essa poesia. Já acreditávamos antes. E depois essa poesia aparece e nós cantamos com toda a convicção. E depois nas nossas vidas,
no dia a dia, na nossa vivência, no nosso trabalho, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos e com os encraves, com o mundo. Esquecemos disso, porque lutar pela santificação implica muito trabalho. Lutar pela nossa santificação implica renegar muita coisa. Lutar pela nossa santificação implica negarmos a nós mesmos. Foi isso que o Senhor disse. O Senhor Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, se alguém, seja quem for, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeiro passo. Toma a sua cruz e siga-me. Mas porque isso não é fácil, porque isso às vezes nos traz dissabores, porque isso às vezes nos deixa mal socialmente, porque isso às vezes nos deixa mal familiarmente, porque isso às vezes nos deixa mal entre os irmãos e às vezes até na rua, porque isso às vezes nos acarta prejuízos financeiros ou de outra ordem qualquer. Lutamos pouco pela santificação. Acreditamos, sim, Senhor. Sem a paz e sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Sede santos, porque eu sou santo, disse o Senhor. E nós sabemos isso e dizemos: sim, Senhor, acredito, sim, Senhor. Está bom, está certo, é da palavra de Deus, não é mentira. Eu aceito isso. E depois vivemos. Lutamos pela nossa santificação? Com certeza. Eu não tenho lutado muitas vezes, algumas vezes, também não vamos entrar em falsa modéstia, que é, na minha opinião, pior que a vaidade. Algumas vezes eu tenho lutado pela minha santificação e tenho conseguido fazer alguma coisa do meu eu, da minha importância, e tenho conseguido dobrá-la, mas outras vezes não. Mas eu devo lutar, pelo menos devo ter a intenção de sempre lutar pela minha santificação. E cada irmão e cada irmã tem a obrigação de, pelo menos, ter a intenção e a determinação de lutar pela sua santificação. Se acredita que sem ela não vai ver o Senhor, se quer ir para o céu, como é que vamos fazer? Em que é que fica a nossa incoerência? Como é que ficamos? No nosso serviço e dedicação ao Senhor, quem canta na igreja, quem trata das coisas da igreja, quem prega, quem dá testemunho, quem toca, quem distribui literatura, quem convida os incrédulos para virem ao culto, isso é dedicação, é serviço. E nós até podemos fazer isso tudo. Mas fica a pergunta, com que intenção? O que é que nos move a fazer isso? Qual é a razão por que fazemos? Se eu vou dar testemunho ao meu vizinho, se tenho a oportunidade, eu dou testemunho ao meu vizinho da minha fé, e estou cá no meu ego, lá no meu interior, a pensar assim: estou-te a dar uma lição, tu daqui a bocado vais para casa e vais pensar que aquele tipo sabe umas coisas. Não estou a ser coerente. O Senhor Jesus pregou com toda a humildade. O Senhor Jesus ensinou com toda a humildade. O Senhor Jesus falou com toda a humildade. Se eu não tenho esse sentimento, se isso não habita em mim quando eu estou a dar testemunho a uma pessoa qualquer, não estou a ser coerente. Eu digo que sou discípulo de Jesus. Jesus era humilde. Se eu não sou. São pequeninas coisas. Parece que não... isso são miudezas da vida. Não, isso é conversa do diabo. Desculpe a franqueza. Não são coisinhas da vida. São coisas importantes na vida do cristão, do que quer ser autêntico e verdadeiro cristão, do Filho de Deus, salvo e resgatado pelo precioso sangue de Cristo e que tem a esperança de estar com Ele na glória. Tem que pensar nestas pequenas coisas. Eu vou terminar. Vou só aqui, eu penso que também já gastei muito tempo. Sim, já gastei o tempo suficiente. Aqui havia mais outra folha cheia, mas eu vou só aqui tocar um assunto. Se eu perguntasse aos irmãos e às irmãs: irmã, conhece aquele versículo, aquela afirmação que o Senhor fez, que disse: o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males? Não há dúvidas nestas expressões. Toda a gente entende o que isto quer dizer. O amor ao dinheiro não é o dinheiro, é o amor
ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de maus. Se eu perguntasse a cada crente, conhece este versículo da Bíblia? Conhece? E acredita? Acredita, sim, senhor. Crê que é assim? Creio, sim, senhor. Acha que está correto? Está correto, sim, senhor. Está na palavra de Deus. Não é? Se eu perguntasse, conhece aquele versículo que Paulo escreveu, que disse, quando falou da avareza, disse, a avareza que é a idolatria, aqueles que não entram no reino dos céus, Paulo fala os avarentos. A avareza, qual é a idolatria? E a idolatria é uma abominação aos olhos do Senhor, mas Paulo diz que a avareza é a idolatria. Lá está o amor ao dinheiro, em vez, o amor ao dinheiro é superior, muitas das vezes, ao amor que temos ao Senhor e à sua obra, e aos seus filhos, aos nossos irmãos, etc. Isso é terrível, é a idolatria. E todos os irmãos me iam dizer que sim, que conhecem, que acreditam, que aceitam, que concordam que é assim. Mas praticamos sempre que precisamos lidar com a nossa vida financeira, temos isso em mente? Ou na nossa mente está o lucro, está a vantagem, está a não despesa, está o não gasto? Será que quando nós é preciso fazer alguma coisa na obra de Deus, e nós até tínhamos possibilidades de fazer, se nos quiséssemos esforçar um bocado, mas dizemos assim, pois, mas isso, pois era preciso, mas isso vai-me custar dinheiro, e ficamos por ali. Eu reconheço que era preciso, mas se faz despesa, se gasta-se dinheiro. Os irmãos acham que estamos a ser cristãos coerentes com aquilo que nós dizemos que acreditamos da Bíblia? Acham que isto é assim tão de menos importância? Se fosse assim de tão pouca importância, não estava na palavra de Deus, escrito para aviso nosso. Não tínhamos estes exemplos. E eu podia ir mais por aí fora, mas não quero amassar muito os irmãos, e eu vou ficar por aqui. Quem sabe se um dia, mais tarde, se o Senhor quiser, se o permitir, e que a igreja queira, e que o pastor convide, quem sabe se podemos continuar o mesmo tema, mas eu vou ficar por aqui. Vamos, irmãos, ser coerentes. Vamos, como cristãos, vamos tentar ser coerentes na nossa vida, nas nossas coisas. Mas acima de tudo e principalmente, quando estiver em causa a nossa vida cristã, o nosso procedimento cristão, o nosso comportamento cristão, vamos ser coerentes com aquilo que afirmamos, com aquilo que dizemos saber, com aquilo que queremos, com aquilo que ensinamos aos outros, com aquilo que acreditamos. Vamos ser coerentes, porque eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que o Senhor agrada-se da nossa coerência como crentes, mas não se pode agradar da nossa incoerência. Nós podemos não notar, podemos não nos aperceber, podemos não entender que nos estamos a prejudicar quando somos cristãos incoerentes, mas estamos com certeza, se não for de outra modo, estamos a prejudicar a nossa fé, estamos a enfraquecer a nossa fé, estamos a enfraquecer o nosso testemunho, estamos a enfraquecer a nossa vida espiritual, estamos a enfraquecer a nossa capacidade de relacionamento com Deus, estamos a ficar fracos em muitas áreas. E às vezes nós ouvimos crentes lamuriantes, queixosos, desanimados, tristes, que são crentes há tantos anos, a gente fica assim, mas conhece aquela pessoa na igreja desde miúdo, andou comigo na escola dominical e agora anda assim, pois é. Se calhar descuidou-se, se calhar não se responsabilizou como filho de Deus. Ser filho de Deus é o privilégio mais importante, mais maravilhoso que pode existir ao simples terra. Mas é a coisa mais responsável que nós podemos ter. Temos um privilégio tremendo e a responsabilidade está paralela. Que o Senhor nos ajude a sermos homens e mulheres crentes, irmãos coerentes, para que o Senhor nos possa abençoar e abençoe a igreja, a comunidade em que nós estamos inseridos, e abençoe as pessoas que nos cercam por causa da nossa coerência cristã. Amém. Glória a Deus. Amém. Também damos graças a Deus por esta palavra, e que nós possamos efetivamente ser mais e mais coerentes na nossa vida, nós possamos honrar a Deus com essa nossa coerência. Amém? Eu queria, antes de pedir à irmã Geralda para nos dar a bênção apostólica, eu queria chamar aqui as mães que nós aqui tivemos, todas,
agora. Claro. As mães efetivas e as mães reformadas. Amém. As mães, avós e as bisavós. É impressionante que elas vieram todas para o pé de mim, não foram espalhar-se ali para aquele lado. Amém. Mas podem ir para ali para aquele lado também. Amém. Nós queríamos aproveitar este dia que o mundo. Sim. Nós queríamos. Não, mas eu estou não sou mãe. Nós queríamos aproveitar este dia que o mundo assinala como sendo o Dia da Mãe, para agradecer a Deus pela vida destas mães, pela vida que Ele lhes deu e pela sabedoria que lhes deu para criar os seus filhos. Por isso vamos então fechar os nossos olhos e levar a nossa voz em oração. Senhor Deus amado, Deus bendito, te agradecemos, Senhor, por mais este culto que nós tivemos aqui esta noite e pela palavra que tu deste ao teu servo, Senhor, e te agradecemos, Pai Santo, por cada uma destas mulheres que está aqui à frente, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio que lhes deste de serem mães, Senhor. Te agradecemos pela sabedoria que lhes deste para transmitirem aos seus filhos essa mesma sabedoria vinda de ti, Pai amado. Te pedimos que as recompenses pelo esforço que elas fazem todos os dias, Pai amado. Te pedimos que vais ser com cada uma delas e que continues a dar-lhes da tua graça, da tua bênção e da tua unção para educarem os seus filhos nos caminhos em que devem andar, Pai amado. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queríamos agora chamar a nossa irmã Carla e a companhia Não, eu sou mãe, filhas. Sobra uma destas. Claro que sim. Claro que sim. Amém. Deus abençoe todas estas mães e que possa continuar a ajudá-las na sua caminhada. Podem ir para os vossos lugares. Exceto a irmã Geralda, queria que desse a bênção apostólica à igreja para encerrarmos o nosso culto. Amém. Agradeço a presença de cada um de vocês nessa noite. Agradeço também ao irmão Joaquim. Que Deus o abençoe. Creio que foi uma palavra abençoada que falou com cada um de nós nessa noite. Então nós vamos ficar de pé. Convido a igreja. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja com cada um de vós. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém.